Olá pessoal, esse é o início do culto online da Quarentena MC2 e eu estou aqui com grande prazer fazendo essa gravação dessas músicas que a gente quer tocar para louvar junto com vocês. E para a maioria das pessoas que estão aí, que não me conhecem, né? Eu sou Carlos Eduardo Barão, aqui para alguns amigos, e nós nos conhecemos através do MC2. Lá em Criciúma ainda a gente tocou com a banda Gólgota, né, a banda a qual eu pertenço, e a gente tocou junto com o pessoal do Acesso por algumas vezes, desde Criciúma, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. E a gente manteve essa relação muito próxima e de grande admiração por todos aí também de Santa Catarina e agora o Eduardo lá em Brasília. Hoje a convite do Eduardo, né, eu vim aqui para tocar com vocês, fazer essa participação nesse momento de culto. E entre algumas das músicas, a primeira é uma conhecida talvez por alguns de vocês, ela se chama Via Crucis, é uma música da banda Gólgota mesmo, composta pelo Marcel, e essa música ela ainda é extremamente atual. Então a gente começa com essa música para vocês relembrarem e louvarem com a gente. Essa música se chama O Céu é Incrível. Essa composição foi feita agora, faz alguns poucos dias, justamente para esse nosso tempo de quarentena que a gente vive. Então é um tempo que a gente pode parar também para poder pedir os perdões que a gente não pediu, para agradecer por tudo aquilo que a gente não teve tempo de agradecer.
próxima música se chama Confissão e queria convidar que você, nesse tempo, enquanto a gente canta, enquanto a gente toca aqui, que você também possa fechar os teus olhos e louvando junto, prestar esse tempo de confissão com o nosso Deus e tentar chegar bem perto dele. Fazer o que a tua vontade me diz pra fazer, me diz pra ficar mais perto daqui, sem olhar pra trás. Eu quero viver todo dia o que eu vivo aqui. Eu quero viver todo dia o que eu vivo aqui.
cansou de fazer sua própria vontade sem nunca te ouvir fazer o que a tua vontade me diz pra fazer, me diz pra ficar mais perto daqui, sem olhar pra trás. Eu quero viver todo dia o que eu vivo aqui. Eu quero viver todo dia o que eu vivo aqui. Eu quero viver todo dia o que eu vivo aqui. Muito boa noite para você que está nos acompanhando pela internet. Vamos para mais uma noite de compartilhamento da palavra no movimento Crescer em Cristo. Eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês um texto que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu vou ler na tradução, na linguagem de hoje, os versículos 14 e 15. Diz assim: Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Esse é um texto muito inspirador, um texto que me chama muita atenção. E nesses dois versículos, Paulo está falando de uma diferença entre a fé imatura e a fé madura, né? Ele traz a figura da criança, que é arrastada de um lado por outro, e a figura de pessoas que têm o objetivo de crescer e alcançar a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, ou seja, uma fé infantil e uma fé madura. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre o amor maduro. O pastor Walter, nessa semana, na quarta-feira, ele já nos trouxe um estudo importante para a fé cristã, que é sobre amar sem reservas. Eu, inspirado também nesse estudo que o pastor trouxe, quero falar sobre o amor maduro, o amor que ele se materializa. Porque o amor maduro ele deve ser prático, né? Veja bem, nesses tempos de isolamento, onde os ratos querem sair do porão, ou seja, a nossa natureza humana ela quer se manifestar devido a muito tempo isolado junto com as mesmas pessoas 24 horas por dia, né? Às vezes o nosso sangue ferve, a gente... Então, nesses tempos de isolamento, se torna vital que a gente exerça o nosso amor cristão, o nosso amor maduro, né? É claro que isso serve para todas as fases da nossa vida, mas nesse momento, acredito que não só comigo, mas com você também, a gente precisa lembrar de que somos cristãos, de que temos que ter uma atitude com a qual nos inspirou o próprio Cristo, né? E eu quero falar nessa noite com vocês, quero conversar aqui sobre 3 evidências do amor maduro, né? 3 atitudes que mostram que você já está em outro patamar, que você não é mais criança na fé, que mostram que você está se desenvolvendo na fé, que você é alguém mais maduro e não é mais criança, ok? E a primeira delas eu já leio aqui no versículo 2 do próprio capítulo 4, onde Paulo diz assim: sejam sempre humildes e bem-educados, pacientes, suportando uns aos outros em amor, né? Então, na carta
de Paulo aos Efésios, ele vai começar o capítulo 4 falando em suportar em amor. Primeira atitude que eu percebo nesse texto, que é uma evidência clara de alguém que tem o amor maduro. Suportar em amor. Sabe, quando falamos em suportar, na nossa cultura, né, parece que suportar é aquela pessoa que não tem outra escolha, né? Ah, eu te suporto. Eu tenho que te suportar, né? Mas esse texto, onde Paulo está orientando a suportar em amor, não é esse suportar de não aguentar mais. Suportar em amor vem de uma palavra que lá do grego quer dizer mourão, ou seja, tábua de sustentação, sabe? Quando a gente entende isso, a gente vai perceber que o suportar em amor não é aquilo de, não aguento, mas eu estou aqui do teu lado. Não, suportar em amor, uma atitude de amor maduro, é aquela pessoa que ajuda o outro na sua dificuldade, pessoa que apoia o outro na sua fraqueza. Veja bem, no momento em que estamos vivendo, muitas pessoas têm problemas para lidar com essa situação, né? E ao invés de a gente fazer o que muitos fazem, que é menosprezar a dor do outro, menosprezar a fraqueza do outro, nós que pretendemos ter um amor maduro, nós precisamos nos atentar para apoiar os outros na sua fraqueza e não menosprezar, pensar assim, poxa, essa pessoa não consegue lidar com isso, que pessoa mais idiota. Não. Atitude de amor maduro, suportar em amor. Você suporta em amor? Eu tenho aqui a minha filha mais nova. Aliás, nós estamos em isolamento. Quando fala assim isolamento, eu me sinto meio estranho, porque na verdade eu estou com 5 pessoas dentro de casa, de idades diferentes, 24 horas por dia, todos têm as suas tarefas a fazer e a gente tem que fazer todo um exercício aqui para dar tudo certo, né? Então eu não me sinto em isolamento, né? Mas como eu estava falando, tem a minha menorzinha que, cara, agita a Lorena, e a gente não pode simplesmente pegar e trancar ela num banheiro e deixar ela lá. Não dá. A gente olha para ela e vê as necessidades dela, vê as fraquezas dela, vê as limitações dela, e a gente tem que suportar em amor e ajudar ela nas suas dificuldades. Às vezes tem que sim colocar ela ali de castigo, mas entende que o mais maduro tem que ajudar quem é mais infantil? E assim é na nossa vida, em todas as áreas. Quem tem uma fé mais madura, um amor maduro, suporta em amor. Ok? Essa é a primeira orientação que fica muito claro aqui na carta de Paulo aos Efésios, tá? No capítulo 4. A segunda que eu percebo que é uma atitude clara de amor maduro está lá no versículo 12, quando Paulo fala assim que foi ele quem nos deu dons, né? E ele também fez isso para quê? Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Isso me leva a pensar e extrair desse texto a segunda atitude do amor maduro, que é servir em amor. Veja bem, o cristão maduro, o amor maduro, ele serve em amor. E servir em amor não é servir por obrigação. É claro que a gente está sempre relembrando esses textos, esses princípios, a gente está sempre relembrando. E essa semana eu fui relembrado disso, porque como eu falei, aqui em casa, 5 pessoas, eu vou dizer uma coisa para vocês, vai acabar a comida do mundo se não voltar dessa quarentena rápido, porque as crianças aqui em casa, elas estão comendo demais, não só as crianças, eu também, né? Mas há uma
produção em massa de louça aqui em casa. A gente teve que fazer ali, né, uma escala de lavar a louça. É isso mesmo, escala de lavar a louça. Segunda-feira tem um, terça-feira tem outro, tal. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente vai servir obrigado, é assim, eu vou lá, meu dia de lavar a louça era na terça, o da Jamila era na quarta. E aí na terça-feira eu ficava olhando, o pessoal ia lá, ia comendo, e aquela pia enchendo de louça. Ai, hoje é meu dia de lavar a louça, meu Deus do céu. Né? E aí eu ia lá e lavava aquela louça assim com pesar e tal. Até que numa das semanas aí eu olhei, estava no dia da Jamila lavar a louça, e eu peguei e vi aquela pia cheia, eu quer saber de uma coisa? Vou lavar. E lavei. Lavei a louça todinha. E rapaz, foi uma coisa que me deu, me senti bem. E nem era meu dia, né? E aí o que aconteceu? Ela ficou muito feliz, tal. No outro dia, quando era o meu dia, ela também foi lá e lavou para mim no meu dia. Veja bem como uma atitude de servir em amor é diferente de servir por obrigação. Uma atitude simples, aqui dentro de casa a gente consegue perceber. Sabe o que eu consegui enxergar com isso também? Que servir cura. Servir cura, né? Servir cura a ansiedade da nossa sociedade, né? A ansiedade crônica da nossa sociedade pode ser curada com serviços em amor. Quando a gente serve em amor, a gente está apresentando atitudes de pessoas que têm um amor maduro e não uma fé infantil, certo? E lá, já no versículo 15, Paulo está ainda falando sobre crescer em Cristo, né? Se tornar uma pessoa de amor maduro. E ele fala assim, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor. Essa é a terceira atitude que evidencia bem uma pessoa que tem amor maduro. Ou seja, ela fala a verdade em espírito de amor. Você já percebeu o quanto tem gente querendo falar a verdade sem amor? Você já ouviu aquela frase assim, ah não, eu falo mesmo na cara, eu falo porque eu sou verdadeiro, né? Isso não é ser verdadeiro, isso é simplesmente ser mal educado. Quando a gente vai falar alguma coisa para outra pessoa, nós temos que falar com espírito de amor, né? E aí, existem duas maneiras que eu vejo, duas diferenças de atitude que eu vejo quando as pessoas vão falar as coisas. Primeiro, elas falam por impulso, falam quando vão comunicar alguma coisa que não está legal, falam com raiva, falam para botar os ratos para fora, falam ofendendo o outro e não comunicando o fato que gerou o conflito. Isso é muito, muito nocivo para os relacionamentos, né? Bom, se a palavra de Deus nos fala que nós temos que falar a verdade com o espírito de amor, então eu tenho que falar a verdade, mas saber como falar essa verdade. Não está certo? Então muita gente vai falar sobre um problema, fala, você é um burro mesmo, porque você fez isso e você fez aquilo. Primeiro ofendeu, para depois falar o motivo do conflito. Então, sabe, falar a verdade com espírito de amor é focar no problema. Olha, eu não gostei disso que está acontecendo, isso está me deixando triste. Gostaria de conversar com você para a gente resolver isso. Então é diferente, não é? Um outro problema que eu vejo
na comunicação do falar a verdade é o não falar. Ou seja, fugir do conflito. Não. Eu não vou falar para não me incomodar. Isso também é muito nocivo no relacionamento, né? E se nós queremos ter atitudes práticas de amor, nós não podemos ter o temperamento fujão, aquele que foge toda a vida do conflito. Nunca fala, a pessoa ofende, a pessoa faz errado, você nunca fala nada, porque não quero problema, não quero brigar, não quero me incomodar. É assim ou não é? Então essa é a terceira atitude evidente de quem tem um amor maduro. Fala a verdade com o espírito de amor. Falar a verdade com o espírito de amor é entender que existe hora para falar, né? Existe o como falar e existe, né, a necessidade também de ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é falar a verdade com espírito de amor. Sabe, eu já falei algumas vezes e eu repito, quantas vezes numa discussão a gente coloca o nosso argumento, enquanto a pessoa está colocando o lado dela, nós nem estamos ouvindo, nós já estamos com a nossa cabeça preparando o próximo argumento, porque o nosso objetivo não é resolver o problema, o nosso objetivo é ganhar a discussão. Isso não é falar a verdade com espírito de amor. Veja bem, como você tem se comportado nesses momentos? O Dudu fez uma pergunta lá numa das nossas reuniões online, ele falou assim: Jesus ficaria em isolamento com você? Achei muito interessante, né? Jesus se sentiria bem em isolamento com você? Você já pensou sobre isso? Fale a verdade com espírito de amor. E para concluir, porque eu não quero me estender, é importante a gente pensar que quando nós temos uma fé madura, nós não somos como crianças, nós não somos arrastados de um lado para outro pelas ondas. Sabe, quando nós temos uma fé madura, um amor maduro, é a atitude interna que influencia a circunstância externa. Sabe? É o interno. É a circunstância interna que influencia a circunstância externa e não ao contrário. É isso que Paulo traz para nós refletirmos. Inclusive em Filipenses, quando ele fala, né, que eu sei o segredo, né, eu aprendi o segredo de me sentir contente em qualquer situação. Né, Paulo está falando sobre isso, sobre uma estrutura espiritual, emocional forte. E isso só é conseguido com a força que Cristo dá. Qual é a força que Cristo nos dá? A força que Cristo nos dá é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz enxergar o outro e nos faz enxergar as situações que estamos vivendo e encarar essas situações com mais maturidade. Sabe por quê? Porque antes, seguindo a verdade, ou falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Deus te abençoe e que você consiga, durante este tempo, suportar em amor, servir em amor e falar a verdade com espírito de amor. Obrigado. E vamos fechar com a parte do louvor. Deus abençoe. Tchau. Que Deus abençoe a todos vocês. E, bom, o meu canal no YouTube é Carlos Eduardo Barão. No Instagram também eu estou no @barão_Carlos Eduardo. E acompanhe o meu trabalho, o trabalho do Gólgota também, que a gente ainda continua vivo, né?
E essa música, então, para a gente encerrar esse momento com vocês, ela se chama Anjo, também é uma música já de algum tempo, talvez alguns conheçam. Oi gente, tudo bem? Eu queria agradecer a todos vocês por terem acompanhado o nosso culto por meio do nosso canal do YouTube, mesmo que de forma virtual, né? Mas a gente sabe que esse momento é importante e necessário. E essas palavras têm sido muito importantes para acalmar o nosso coração neste momento de quarentena. Mas eu queria fazer um novo convite para vocês, para que nessa quarta-feira, a partir das 19h30, no nosso Instagram, no Instagram do MC2 Oficial,
vocês acompanhem o estudo bíblico ministrado todas as quartas-feiras pelo pastor Walter Cormives. Nesses momentos de isolamento, de quarentena, né? Essas palavras têm realmente tocado nosso coração e fazendo a gente entender de uma outra forma o motivo pelo qual a gente está vivendo esse momento. Então fica aqui o meu convite e também nessa quinta-feira que vocês acessem, né? Que vocês entrem no Instagram, na nossa live, para que vocês acompanhem um bate-papo com a pastora Sara, onde nesse dia nós vamos estar falando sobre o isolamento, mas para as pessoas da terceira idade. Então fica aqui o meu convite. Muito obrigada mais uma vez e a gente se encontra nessa semana. Obrigada, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.